Olá, tudo bem, pessoal? Nesse vídeo nós vamos falar de um sistema de membranas, uma rede de membranas super importante na célula eucarionte. Estou falando do HEL de retículo endoplasmático liso. Retículo endoplasmático liso, o HEL. E do hair. Nada a ver com cabelo, tá? Aliás, esse assunto me deixa estressado, cabelo. Não, esse hair é assim, ó. Hair de retículo endoplasmático rugoso, e que justamente é rugoso por causa da presença de ribossomos, os ribossomos, aquelas organelas granulares importantíssimas porque realizam a síntese proteica, exatamente a produção de proteínas. Os ribossomos realizam síntese proteica. Então, mas nesse vídeo estou aqui para falar especificamente do retículo endoplasmático liso e do retículo endoplasmático rugoso, né? O retículo endoplasmático rugoso, a gente costuma citá-los, né, como se fossem entidades diferentes, entidades distintas, né? Inclusive usamos cores diferentes, geralmente nas representações, e foi exatamente o que fizemos aqui também, ó. Você está vendo aqui em laranjinha e mais alaranjado o retículo endoplasmático liso, e aqui mais vermelhinho, o retículo endoplasmático rugoso com os ribossominhos verdes aqui, os ribossomos verdinhos, né? Mas no fundo, retículo liso ou rugoso, conjunto de túbulos membranosos, né? Uma rede, um retículo de túbulos membranosos que apresentam continuidade. Tanto entre si, você tá vendo, ó, tá aqui o retículo endoplasmático liso aqui em laranja e de repente ele ficou vermelho? Ué, na verdade não é de repente ele ficou, é porque é a mesma estrutura, né? Eles têm uma continuidade e inclusive também tem continuidade com a membrana do núcleo, a famosa carioteca. Lembra? Carionúcleoteca, membrana. Biologia não é difícil, é só saber grego, na verdade. Cario é núcleo, teca envoltório, membrana. Então, veja bem, né, que tanto o retículo rugoso ou o retículo liso apresentam continuidade, né, com a carioteca, tá? Com a carioteca. Bom, mas o que interessa pra gente é qual a diferença entre eles do ponto de vista funcional. É isso que acaba fazendo a gente diferenciá-los, né? Porque ambos são importantíssimos para a célula e podem se apresentar mais ou menos desenvolvido dependendo do tipo de célula que a gente aborda, né? Se é do tipo de tecido, se é uma célula do pâncreas, por exemplo, o retículo endoplasmático rugoso é muito mais desenvolvido. Já num um hepatócito lá no fígado, o retículo liso costuma ser mais desenvolvido, né? E por quê? Bom, funções do retículo endoplasmático liso, né? Esse conjunto de túbulos aqui, ele é importantíssimo no processo de desintoxicação. Desintoxicação ou detoxificação. Como assim, professor? Como ele pode fazer desintoxicação? Geralmente certas substâncias, certas toxinas, quando ingeridas e depois, né, de metabolizadas e quando vão parar no interior das células, elas são mandadas aqui para o retículo endoplasmático liso, né? Toxinas como, por exemplo, o álcool, o etanol. Quando você bebe álcool, a princípio ele é metabolizado aqui, no retículo endoplasmático liso. Ou substâncias como barbitúricos, né? Alguns tipos de psicotrópicos também são metabolizados aqui. Certos tipos de antibióticos, como as penicilinas, também têm o início de sua metabolização ali no retículo endoplasmático liso. Como assim o início?
Geralmente, aqui dentro do retículo endoplasmático liso, nós temos certas enzimas, né, que, por exemplo, modificam as moléculas. Muito comum o processo de hidroxilação, né? Certas moléculas recebem uma hidroxila aqui no retículo endoplasmático liso e assim elas se tornam mais solúveis dentro do meio celular. Elas se tornam mais solúveis quando hidroxiladas. E aí é mais fácil transportá-las, transferi-las, né? Por exemplo, depois que elas foram hidroxiladas, elas podem ser transportadas e enviadas para fora da célula. É uma das formas de desintoxicar. Outra forma, algumas substâncias químicas podem inclusive ser hidroxiladas, depois transportadas e transferidas para o interior de lisossomos, onde podem vir a ser digeridas, Então, veja bem, como o retículo endoplasmático liso tem essa importante função de desintoxicação, onde podemos encontrar células com retículo endoplasmático liso muito desenvolvido? No órgão responsável, um dos principais órgãos responsável pela desintoxicação do organismo, o fígado. Exatamente, fígado. No fígado, as células do fígado, os hepatócitos, têm o retículo endoplasmático liso geralmente mais desenvolvido. E, principalmente, se o indivíduo consome certas toxinas, como o álcool, o etanol, por exemplo. O consumo excessivo de álcool pode fazer com que o retículo endoplasmático liso se torne hipertrofiado. E isso, indiretamente, pode alterar o funcionamento de certos medicamentos. Por exemplo, certos antibióticos, certos anestésicos. Aliás, o uso conjugado de álcool com algumas substâncias é extremamente perigoso. Por isso que quando a gente fala que quando você está tomando medicamentos, não pode consumir álcool, né? Por exemplo, paracetamol, consumo de álcool, que é metabolizado aqui, e paracetamol, que também é metabolizado aqui no retículo endoplasmático liso, lá no fígado, conjunto pode causar graves danos hepáticos. Então, cuidado com isso, tá? E isso já foi cobrado em questões, até em vestibular. Tinha uma questão que justamente abordava isso. Falava que o indivíduo que usa álcool constantemente tem células do retículo endoplasmático liso no fígado mais desenvolvidas. Qual o efeito disso? Era um teste. Não vou falar que caiu na FUVEST, porque foi na FUVEST. Foi exatamente na FUVEST. E nesse teste, a resposta correta era que, provavelmente, uma substância como antibiótico vai ter sua ação diminuída, porque esse indivíduo apresenta um retículo endoplasmático liso muito desenvolvido, então ele é muito capaz, está desenvolvido para metabolizar mais rapidamente as substâncias, inclusive o antibiótico, né? A penicilina, por exemplo, vai ser modificada mais rapidamente e daí vai ter uma ação menos eficiente. Legal? Então, uma função importante do retículo endoplasmático liso, desintoxicação do organismo, e que se dá, por exemplo, através da hidroxilação de certas moléculas, de certas toxinas. Além disso, aqui no retículo endoplasmático liso também ocorre a produção de lipídios, síntese de lipídios. Que tipo de lipídios, professor? Vários tipos de lipídios. Lembrando, tá? Lipídios é o que a gente costuma chamar de óleos, gorduras. Mas aqui, por exemplo, os fosfolipídios, aqueles que compõem as membranas. As membranas. Os lipídios de membrana vêm daqui do retículo endoplasmático liso, tá? Também substâncias como os esteroides. Quando eu falo em esteroides, o que você lembra? Hormônios sexuais. Por exemplo, estrogênio, testosterona. Testosterona é um hormônio mais tipicamente masculino. Eles são produzidos são produzidos aqui no retículo endoplasmático liso, e eles são tipos de lipídios, tá? Os esteroides.
esteroides. Por exemplo, os hormônios sexuais. E onde hormônios sexuais são produzidos? Nas gônadas. Por exemplo, testículos, ovários. Por isso nós também normalmente encontramos células com o retículo endoplasmático liso muito mais desenvolvido nas gônadas, nos testículos, nos ovários, por exemplo, tá? Então aqui, ó, esteroides são um exemplozinho de lipídios que são produzidos aqui no retículo endoplasmático do tipo liso, tá? Do tipo liso. Vamos falar do rugoso agora? Vamos falar do rugoso. O retículo endoplasmático do tipo rugoso, que justamente, como eu já disse, é rugoso porque tem ribossomas, sim, os ribosomas. Você está vendo aqui vários, tá vendo? Esses pontinhos que nós fizemos aqui de verde, né? É claro, ó, isso aqui é só para tornar mais lúdico, tá? Não tem, quando você olha o microscópio, não tem verde, não tem vermelho, não tem cor de laranja, são membranas, aparece tudo, né? Tudo igual, tá? Aparece tudo igual. Aliás, não dá para ver membrana, não dá para ver estrutura de membrana em microscópio óptico, só com microscópio eletrônico, tá? Só com microscópio eletrônico. Professor, mas eu vi uma foto uma vez que estava colorido. É claro, a foto foi tratada, né? Eles fizeram um tratamento ali para ficar mais claro o que é o que, mas normalmente as fotos de microscopia são em preto e branco, tá? São em preto e branco. Microscopia eletrônica. Estou falando de microscopia eletrônica. Por que eu estou ressaltando tanto que isso aqui seria uma visualização de microscopia eletrônica? Porque está dando para ver os ribossomos. Os ribossomos são bem pequenininhos, são grânulos muito pequenininhos. Não dá para ver ribossomo com microscópio óptico. O óptico, aquele de lente, não dá para ver. Professor, mas uma vez eu estava vendo... Não, se você viu, não era um ribossomo, tá? Ribossomo você só consegue ver com microscópio eletrônico. Com microscópio do tipo eletrônico, tá? Então você sabe, você está ligado com esses pontinhos verdes aqui, ó, no retículo rugoso, são os ribossomos. Aproveitando que eu estou fazendo aqui legendas, né, e esquecendo, ó. Você está vendo que, né, nós temos aqui, tanto no retículo liso como no retículo rugoso, eles formam certas câmaras, né, Essas câmaras aqui nós chamamos de cisternas, tá? Cisternas. São as cisternas. Tanto do retículo liso como no retículo rugoso nós temos cisternas. Beleza? Agora, vamos lá. Função do retículo endoplasmático rugoso. Ele é rugoso porque está cheio de ribossomas. Ele apresenta essa aparência rugosa por estar cheio de ribossomas. Adivinha? Qual a função dos ribossomos? Produção de proteínas. Exatamente. Essa é a função do retículo endoplasmático rugoso. Olha ele aqui, ó. Retículo endoplasmático rugoso é responsável pela produção de proteínas. Mas que tipo de proteínas? Como assim que tipo? Por quê? Há vários tipos diferentes de proteínas, né? As que são produzidas aqui, particularmente, são as enzimas de exportação, ou melhor, as proteínas de exportação, que podem ser enzimas, né? Mas, a priori, toda enzima é uma proteína, né? Proteínas de exportação, proteínas de membrana, sim, as que formam a membrana, e enzimas lisossômicas. Lisossômicas, sim, aquelas que ficam dentro dos lisossomos. Teremos um capítulo mais adiante para falar dos lisossomos. Aliás, nós vamos falar dos lisossomos particularmente quando formos falar aqui. Sabe quem é esse aqui? Quem é esse carinha que está aqui? É o complexo golgiense. Os lisossomos se formam a partir do complexo golgiense. E lisossomos são vesículas que têm em seu interior enzimas, geralmente enzimas digestórias, e essas enzimas, como eu disse, são proteínas, e que são produzidas aqui no retículo endoplasmático rugoso. Então, vamos só anotar aqui, né? Porque se a gente está falando particularmente de retículos, produção de proteínas, mas quais proteínas?
Anota, cara, anota ou goiaba, se liga. Proteínas de exportação, ou seja, que serão enviadas para fora da célula. Já vou dar exemplos, calma, vou dar exemplo. Proteínas de membrana, tá? Proteínas de membrana. Sim, aquelas que formam a membrana plasmática, proteínas que estão presentes na membrana. Por exemplo, na membrana, nós temos ali receptores de insulina. Na membrana de certas células, tá a célulazinha aqui assim, ó, tá a célula, e aí tem aqui assim, a proteína não é desse tamanho gigantão que eu vou fazer aqui, tá? Se a célula fosse desse tamanho, você não ia ver a proteína, mas tem uma proteína aqui que é um receptor de insulina, tá vendo? Ela é um receptor de insulina. Isso é uma proteína, e ela é produzida aqui no retículo endoplasmático rugoso. Ela é produzida no retículo endoplasmático rugoso. Ela é um exemplo de proteína de membrana, tá? E aqui também são produzidas enzimas lisossômicas. Ou seja, aquelas que ficam dentro dos lisossomos, que eu acabei de comentar, né? São enzimas digestórias que ficam no interior dos lisossomos, tá? Ficam no interior dos lisossomos. Então acompanha aqui comigo, ó. Toda proteína é produzida sob o comando do DNA, que fica aqui no núcleo, tá vendo? Aqui o núcleo da célula, tá vendo o núcleo? Aqui assim, ó, o material genético, né, os seus cromossomos, longos filamentos de DNA, o nucleolo, de onde vêm os ribossomos se formam a partir do nucleolo, tá? Então, esse daqui é o núcleo. E eu dizia que todas as proteínas são produzidas sob o comando do DNA. Normalmente o DNA transcreve. Ele serve de molde, aliás, para a transcrição, para a produção de RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro é transferido para o citoplasma, e se for uma proteína de exportação, de membrana, ou uma enzima lisossômica, ela começa a ser produzida em ribossomos que normalmente ficam livres. Há ribossomos soltos aqui também no citoplasma. Vários ribossomos livres, soltos no citoplasma. Estes ribossomos, né, começam a produzir a proteína, sabe? Tá saindo a pontinha da proteína. Aí aqui na pontinha da proteína tem uma espécie de sinalizador, uma espécie de etiqueta, que vai dizer, ó, essa proteína aqui é uma proteína de exportação, ou é uma proteína de membrana, ou é uma enzima lisossômica. Nos três casos, se tiver essa sinalização, sabe o que acontece? O lisossomo se direciona e se prende ao retículo endoplasmático rugoso. Aí a proteína é produzida, né? Ocorre o término da produção da proteína. As proteínas são produzidas aqui dentro. Depois, elas serão transferidas aqui para o complexo Golgiense, onde sofrem modificações, depois são empacotadas e enviadas para o meio externo. Nós veremos isso numa aula específica só para falar dele. Quem é ele, professor? Quem é ele? É ele, o complexo Golgiense. Complexo Golgiense, o complexo de Golgi. Aliás, se você gosta desse assunto, se você curte o nosso canal, você provavelmente já viu. Temos aqui duas aulas falando de organelas, né? Uma aula mais genérica que eu falo de todas as organelas, mas com menos tempo, né? A gente fica mais ali abordando todas, mas de uma forma mais rápida. Aqui eu estou abordando com mais detalhes, né? Mas tem uma aula em que eu falo ali das organelas em geral, tá? Então, se você ainda não assistiu, assista, né? Aproveita para dar um like
nessa aula, e nessa aqui também, na aula que já está gravada, no vídeo que já tem, nesse que está aqui, não se esquece, você já sabe do quê? De curtir, compartilhar, se inscrever no canal, se inscrever no programa de membros. Agora nós temos um programa de membros, hein? Associe-se ao programa de membros, muito conteúdo vindo aí para te ajudar nos estudos. Não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. Bom, mas eu estava falando aqui que no retículo endoplasmático rugoso ocorre a produção de proteínas de exportação, proteínas de membrana e enzimas lisossômicas. E eu não esqueci não, você pensou que eu tinha esquecido. O que você pensou que eu tinha esquecido? De dar exemplos. Exemplo de proteínas de exportação que são produzidas aqui e depois transferidas para o exterior. Insulina, por exemplo. A insulina. Não confunda a insulina com o receptor de insulina. O receptor de insulina é uma proteína de membrana que também foi produzida no retículo endoplasmático rugoso. Também foi transferida aqui para o complexo Golgiense e depois foi lá para a membrana. Todas as proteínas que são produzidas aqui no retículo rugoso depois virão aqui para o complexo Golgiense. Há uma íntima associação retículo-complexo. Está tudo conectado. Aliás, e com o núcleo também, né? Porque é o núcleo que contém informação para a produção dessas proteínas. Mas eu dizia a insulina. A insulina, por exemplo, é produzida aqui, transferida, depois empacotada e vai lá para o meio externo. Aí, certas células que já tem ali o receptor de insulina vão captar, aí tem um receptor que capta a insulina, tá vendo? O receptor de insulina e a insulina. Ambos são produzidos aqui no retículo endoplasmático rugoso de células diferentes. Onde ocorre a produção da insulina? No pâncreas. Nas células do pâncreas, particularmente lá nas ilhotas de Langerhans. Nas ilhotas de Langerhans. Em ilhas pequenininhas, ilhotas, ilhas. E você já parou para pensar no nome desse hormônio? Insulina. Insu é relativo a ilha. Por isso que a insulina chama. Você nunca tinha parado para pensar nisso? Nunca tinha parado, né? Você viu que legal? Biologia não é difícil. É só saber grego, latim, química, e o resto fica fácil, né? Outras enzimas pancreáticas, aquelas que participam do processo digestório, já ouviu falar das enzimas pancreáticas, né? A tripsina, a quimotripsina, também são produzidas aqui no retículo endoplasmático rugoso. E todas têm uma sinalização, né? Justamente indicando, essa proteína aqui é uma proteína de exportação, vem para cá. Ou ela é uma proteína de membrana, vem para cá. Ou ela é uma enzima lisossômica, vem para cá. E depois essa sinalização vai indicar se ela deve, depois que vai para o complexo Golgiense, se ela deve ir para a membrana, para fazer parte da membrana, ou se ela vai ser exportada para ir para a corrente sanguínea, o caso da insulina, ou se ela vai ser liberada lá no duodeno, no caso das enzimas digestórias do pâncreas. Agora, lembra que eu falei, dependendo do tipo de célula, células do fígado, hepatócitos que fazem desintoxicação, podem ter um retículo liso muito mais desenvolvido, ou células das gônadas, né, que produzem esteroides, hormônios esteroides, também tem um retículo liso mais desenvolvido. Já, onde a gente vai encontrar células com retículo rugoso mais desenvolvido? Pâncreas, exatamente, eu sabia que você ia acertar, no pâncreas. Por quê? Lá nós temos a produção da insulina, por exemplo. Lá nós temos a produção das enzimas pancreáticas, né? Mas há outros tipos de célula que tem também o retículo endoplasmático rugoso mais desenvolvido, né? O retículo endoplasmático rugoso mais desenvolvido. Células que têm alta atividade, né, de síntese de certas enzimas, né? Por exemplo, células que produzem, que formam lisossomos, né? Apresentam maior quantidade apresenta o retículo endoplasmático rugoso mais desenvolvido, né? Porque no caso dele, né, a quantidade é tamanho, quão desenvolvido ele vai ser, quão desenvolvido ele estará, né? Bom, pessoal, por enquanto eu paro aqui, tá? Nós falamos aqui, então, hoje, particularmente, dessas organelas membranosas importantíssimas, o retículo endoplasmático liso, o REL de retículo endoplasmático
liso. E o hair de retículo endoplasmático rugoso. Não perca os próximos capítulos, em que falaremos do complexo Golgiense. Falaremos do complexo Golgiense. E é claro, você não vai perder esse capítulo, não é mesmo? E de novo, hein? Não esquece de se inscrever, de compartilhar. Falou? Valeu, galera. Grande abraço, grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.